Nos mares gelados e implacáveis do Atlântico Norte, durante os anos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, o tempo não era apenas uma medida, era a fronteira intransponível entre a sobrevivência e o naufrágio. Neste vasto e estratégico teatro de operações, cada segundo contava. E a diferença entre a vida e a morte para milhares de homens podia ser decidida em um breve e frenético lapso de 45 segundos. Este era o tempo crucial, quase um ultimato, que um submarino alemão, um U-Boat, possuía para reagir a uma detecção aérea e submergir profundamente sob as ondas, escapando assim dos bombardeiros aliados que se aproximavam rapidamente. A Batalha do Atlântico, a mais longa campanha contínua da Segunda Guerra Mundial, alcançou seu auge em 1943. Por anos, desde o início do conflito em 1939, os U-Boats alemães haviam dominado os oceanos, tornando-se o flagelo dos comboios aliados que transportavam suprimentos vitais da América do Norte para a Grã-Bretanha. A estratégia alemã de guerra submarina irrestrita, com suas matilhas de lobos, Rudeltaktik, atacando comboios em massa, causou perdas devastadoras. A nação insular britânica, dependente de importações para sua alimentação, matérias-primas e armamentos, estava à beira do colapso. Milhões de toneladas de navios foram afundadas e a ameaça constante dos submarinos alemães pairava sobre cada rota marítima, impedindo o acúmulo de recursos necessários para qualquer ofensiva aliada na Europa. Os U-Boats eram, sem dúvida, os predadores supremos do Atlântico, navegando com uma sensação de invencibilidade que parecia inabalável. Contudo, o ano de 1943 marcou um ponto de inflexão decisivo. A maré da batalha começou a virar, impulsionada por uma combinação de novas táticas, tecnologias avançadas e o crescente envolvimento dos aliados liderados pelos Estados Unidos. A superioridade que os U-Boats desfrutavam estava sendo desafiada de forma contundente, e o cenário para os submarinistas alemães transformava-se rapidamente de caçador em caçado. A cada patrulha, a tripulação de um U-Boat enfrentava uma tensão crescente, ciente de que a qualquer momento o horizonte poderia trazer a silhueta de uma aeronave inimiga. Quando um avião aliado era avistado, o protocolo de mergulho de emergência era imediatamente acionado. As sirenes uivavam estridentemente por todo o casco pressurizado, um som que se tornaria sinônimo de pânico e desespero. Os tripulantes corriam para seus postos designados, operando as válvulas dos tanques de lastro para permitir a entrada de água, enquanto outros ajustavam os hidroplanos para forçar o submarino para baixo. Em condições ideais, um U-Boat tipo 7, a espinha dorsal da frota submarina alemã, podia submergir de sua posição na superfície para uma profundidade segura em aproximadamente 30 a 45 segundos. Esse intervalo, antes uma demonstração de engenharia e disciplina, agora representava a única esperança de escapar de um ataque aéreo iminente. A urgência desses 45 segundos era amplificada pela velocidade e letalidade dos bombardeiros aliados. Equipados com bombas de profundidade e metralhadoras, essas aeronaves podiam cobrir grandes distâncias rapidamente, transformando a vastidão do Atlântico em um campo de caça cada vez menor para os submarinos. A superfície do oceano, antes um local de relativa segurança para recarregar baterias e ventilar o ar, tornou-se o ponto de maior vulnerabilidade. A cada segundo perdido na manobra de mergulho, aumentava exponencialmente o risco de um ataque devastador. Assim, o cenário da Batalha do Atlântico, que por anos viu os U-Boats alemães dominarem os oceanos, testemunhava uma reviravolta dramática. O predador que por tanto tempo semeou o terror entre os comboios aliados virou presa, e o céu, antes um elemento secundário na guerra naval, passou a caçar o mar com uma eficácia sem precedentes.
Essa transição, simbolizada pelos críticos 45 segundos de mergulho, não apenas mudaria o curso da guerra no Atlântico, mas também abriria caminho para as operações aliadas subsequentes de maior escala, selando o destino da Alemanha nazista. A fronteira de 45 segundos representava, em essência, o início do fim da arrogância submarina alemã. Por anos, desde o início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, os U-boats alemães não apenas dominaram os oceanos, mas se tornaram o flagelo implacável dos comboios aliados que cruzavam o Atlântico. A estratégia de guerra submarina, refinada pelo almirante Karl Dönitz, comandante da frota de U-boats, era clara e brutal. Estrangular a Grã-Bretanha, cortando suas linhas vitais de suprimento e impedindo a acumulação de recursos americanos necessários para qualquer eventual invasão da Europa. Dönitz acreditava firmemente na guerra de tonelagem, onde o objetivo era afundar navios aliados a uma taxa superior à capacidade de construção dos estaleiros inimigos, forçando assim a rendição britânica. Inicialmente, a Kriegsmarine possuía uma frota relativamente pequena de submarinos, mas sua eficácia foi amplificada pela falta de preparo dos aliados. A Grã-Bretanha, uma nação insular, dependia crucialmente de importações de alimentos, matérias-primas e armamentos. No entanto, suas defesas anti-submarino eram inadequadas, e os comboios eram frequentemente mal escoltados ou sequer escoltados, especialmente nas vastas extensões do Atlântico Central. Este período, conhecido como a Primeira Época Feliz para os submarinistas alemães, que durou de meados de 1940 até o final de 1941, viu os U-boats operarem com relativa impunidade. Eles patrulhavam as águas costeiras britânicas e as rotas de comboio, afundando navios mercantes com alarmante regularidade. A cada mês, centenas de milhares de toneladas de suprimentos eram perdidas, levando a um racionamento severo na Grã-Bretanha e ameaçando a capacidade do país de continuar a guerra. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra em dezembro de 1941, a Segunda Época Feliz começou. As defesas costeiras americanas, despreparadas para a guerra submarina em suas próprias águas, foram pegas de surpresa. Submarinos alemães operavam livremente ao longo da costa leste do Zaire, no Caribe e no Golfo do México, atacando navios mercantes desprotegidos que navegavam com as luzes acesas, projetando silhuetas claras contra as luzes das cidades costeiras. A falta de um sistema de comboios coordenado e a escassez de navios de escolta permitiram que os U-boats causassem estragos sem precedentes. Em 1942, mais de 6,2 milhões de toneladas de navios aliados foram afundadas, a maioria por submarinos, um número que superava largamente a capacidade de construção naval dos aliados naquele período. A estratégia alemã mais temida e eficaz era a Rudeltaktik, ou tática da matilha de lobos. Em vez de operar isoladamente, os U-boats eram coordenados por Dönitz de uma base terrestre. Um submarino de reconhecimento avistava um comboio e transmitia sua posição. Outros U-boats nas proximidades eram então direcionados para convergir no alvo, formando uma matilha. Os ataques eram frequentemente realizados à noite, na superfície, onde os U-boats eram mais rápidos e seus torpedos podiam ser disparados com maior precisão. A escuridão e a confusão permitiam que vários submarinos atacassem simultaneamente, sobrecarregando as poucas escoltas disponíveis e tornando o ASDIC, o sonar britânico, menos eficaz, pois ele funcionava melhor contra alvos submersos. Esses ataques noturnos eram particularmente devastadores. Os torpedos atingiam os navios mercantes em rápida sucessão, criando cenas de caos e destruição. As tripulações dos U-boats
muitas vezes jovens e altamente treinadas, viam seus sucessos como prova da superioridade de sua arma e da inevitabilidade da vitória alemã. A moral era alta, e a propaganda alemã celebrava seus ases submarinos, que eram condecorados por suas proezas. A cada patrulha bem-sucedida, a sensação de invencibilidade dos U-Boats crescia, reforçando a percepção de que eram uma força quase imparável. O terror invisível que espreitava sob as ondas, pronto para atacar sem aviso. A tecnologia dos U-Boats, especialmente os modelos tipo 7 e 9, era avançada para a época, oferecendo boa autonomia, capacidade de mergulho rápido e torpedos confiáveis. Em contraste, os aliados lutavam para desenvolver contramedidas eficazes. Seus radares iniciais eram volumosos e ineficientes, e a cobertura aérea de longo alcance sobre o Atlântico Central era praticamente inexistente. Isso criou uma lacuna do Atlântico, onde os comboios ficavam sem proteção aérea por dias a fio, tornando-os alvos fáceis para as matilhas de lobos. Até o final de 1942, a Marinha Alemã havia afundado mais de 100 navios mercantes aliados, totalizando cerca de 6,2 milhões de toneladas brutas. A Grã-Bretanha estava à beira do desastre, com estoques de alimentos e combustível perigosamente baixos. A ameaça dos U-Boats não era apenas tática, mas estratégica, e parecia que a Alemanha poderia, de fato, vencer a guerra no Atlântico. Os U-Boats eram os predadores supremos e o cenário para os aliados era sombrio, com poucas esperanças de reverter a maré contra a máquina de guerra submarina alemã. Por anos, a supremacia dos U-Boats alemães no Atlântico parecia inabalável, mas a maré da guerra começou a virar decisivamente no ano crucial de 1943. Este período marcou o auge da Batalha do Atlântico e também o início de uma resposta aliada coordenada e multifacetada, liderada principalmente pelos Estados Unidos, cuja capacidade industrial e inovação tecnológica se tornaram fundamentais para reverter a situação. Os aliados não apenas aumentaram drasticamente a produção de navios de escolta, como destroyers, fragatas e corvetas, mas também aprimoraram significativamente as táticas de proteção de comboios. Em vez de pequenos grupos vulneráveis, comboios maiores e mais bem organizados foram formados, permitindo uma concentração de poder de fogo antissubmarino e tornando mais difícil para as matilhas de lobos alemãs atacarem sem sofrer perdas. A doutrina de escolta foi revista, e as tripulações receberam treinamento intensivo em novas técnicas de busca e ataque a submarinos, incluindo o uso de cargas de profundidade e morteiros anti-submarino, como o Hedgehog. Além disso, a cobertura de escolta foi estendida, com a introdução de grupos de apoio dedicados que podiam caçar U-Boats por longos períodos, em vez de apenas proteger um comboio específico. A tecnologia também desempenhou um papel crescente. O aperfeiçoamento do radar e do sonar, embora ainda não na sua forma mais avançada, começou a oferecer aos navios de superfície uma capacidade aprimorada de detecção, especialmente em condições de baixa visibilidade. O sistema de radiogoniometria de alta frequência, conhecido como HFDF ou HuffDuff, tornou-se uma ferramenta vital. Ele permitia que os navios de escolta triangulassem as transmissões de rádio dos U-Boats, revelando suas posições e permitindo que os aliados desviassem comboios ou direcionassem grupos de caça submarinos antes mesmo que um ataque fosse lançado. Esta capacidade de localizar a fonte das comunicações submarinas, mesmo que breves, adicionou uma nova camada de vulnerabilidade para os U-Boats. Paralelamente, a produção em massa de navios mercantes pelos estaleiros americanos, especialmente os famosos navios Liberty, começou a superar as perdas causadas pelos submarinos alemães.
Esta capacidade industrial sem precedentes significava que, mesmo com os afundamentos, o fluxo de suprimentos vitais para a Grã-Bretanha e para as futuras operações na Europa podia ser mantido, minando a estratégia de guerra de tonelagem do almirante Dönitz. A combinação de mais escoltas, táticas aprimoradas, novas tecnologias de detecção e a resiliência industrial começou a erodir a vantagem alemã, preparando o terreno para a próxima fase da guerra antissubmarina, onde a vigilância aérea se tornaria o fator decisivo. A virada crucial na Batalha do Atlântico, que transformou os predadores submarinos em presas, não foi apenas resultado de táticas aprimoradas ou maior número de escoltas. Ela foi catalisada por uma inovação tecnológica específica, o radar de bordo americano ASV MK-D3. Este equipamento representou um salto quântico na capacidade de detecção aérea e se tornou um terror invisível para os submarinistas alemães, redefinindo completamente a caça submarina. O ASV, sigla para Airborne to Surface Vessel, era um radar desenvolvido para ser montado em aeronaves e detectar alvos na superfície do mar. As versões anteriores, como o ASV MK, UGUIs operavam em comprimentos de onda mais longos, na faixa de 1,5 metros. Embora úteis, esses radares tinham limitações significativas, geravam muito ruído, ou clutter, devido às ondas do mar, tinham resolução baixa e não conseguiam distinguir pequenos objetos, como periscópios ou torres de comando de U-boats em meio ao ambiente marinho. Além disso, os submarinos alemães já haviam desenvolvido detectores de radar como o METOX, que alertavam as tripulações sobre a presença desses radares de ondas longas, permitindo-lhes submergir a tempo. A grande revolução veio com o ASV MK-13, introduzido no final de 1942 e amplamente utilizado a partir de 1943. Este novo radar operava em uma banda de micro-ondas, com um comprimento de onda de apenas 10 centímetros. A mudança para esta frequência centimétrica trouxe vantagens decisivas. Primeiramente, permitiu o uso de antenas menores e mais direcionais, que podiam ser instaladas de forma mais eficiente nas asas ou na fuselagem das aeronaves, como os bombardeiros Consolidated B-24 Liberator e os hidroaviões Short Sunderland, sem comprometer a aerodinâmica. Em segundo lugar, e mais importante, a frequência mais alta proporcionava uma resolução de imagem muito superior e uma capacidade de penetração através do clutter do mar significativamente aprimorada. Isso significava que o ASV MK-3 podia detectar alvos pequenos, como um periscópio, uma torre de comando ou até mesmo a esteira de um submarino submerso raso, a quilômetros de distância, mesmo em condições de mau tempo ou à noite, quando a visibilidade visual era nula. A eficácia do ASV MK-3 era devastadora. Uma aeronave equipada com este radar podia varrer vastas áreas do Atlântico Norte, localizando U-boats que navegavam na superfície para recarregar suas baterias ou ventilar o ar interno. A detecção podia ocorrer a 20, 30 ou até 40 quilômetros de distância, dependendo do tamanho do alvo e das condições atmosféricas. Crucialmente, os submarinos alemães não possuíam detectores capazes de identificar as emissões de radar centimétricas do ASV MK-13 no início. O METOX, que havia sido tão eficaz contra os radares aliados anteriores, era inútil contra esta nova tecnologia. Isso criou uma situação em que os U-boats eram rastreados e atacados sem qualquer aviso prévio. Para os submarinistas alemães, essa inovação transformou a guerra em um jogo brutal de gato e rato, onde o gato possuía uma arma invisível. Relatos da época e análises históricas apontam para um impacto psicológico profundo. A tripulação de um U-boat,
Acostumada a operar com uma certa margem de segurança na superfície, agora estava constantemente sob a ameaça de um ataque súbito e inesperado vindo do céu. O avistamento de um avião aliado não era mais a primeira indicação de perigo. A detecção já havia ocorrido muito antes. A sensação de estar sendo caçado por uma força que não podia ser vista, ouvida ou detectada gerava pânico e desorientação. A rotina de patrulha dos U-Boats foi alterada drasticamente. A necessidade de permanecer na superfície para recarregar as baterias e ventilar o ar tornou-se uma aposta de alto risco. Muitos submarinos foram pegos de surpresa, com suas tripulações lutando desesperadamente para submergir nos críticos 45 segundos, enquanto as aeronaves aliadas já estavam em rota de ataque. A ausência de um alerta significava que o tempo de reação era mínimo e a chance de escapar diminuía drasticamente. A introdução do ASV MK-3 marcou o fim da segunda época feliz para os U-Boats e o início de um período de perdas catastróficas para a Kriegsmarine. A capacidade de detectar e atacar submarinos de forma eficaz, dia e noite, em qualquer clima, fechou a lacuna do Atlântico e removeu a segurança relativa que os U-Boats desfrutavam em vastas extensões do oceano. O terror invisível do radar centimétrico do ASV MK-3 não apenas redefiniu a guerra antissubmarina, mas também quebrou a moral das tripulações alemãs que se viram lutando contra um inimigo que parecia possuir olhos no escuro e a capacidade de atacar do nada. Essa tecnologia foi, sem dúvida, um dos pilares da vitória aliada na Batalha do Atlântico. A vigilância aérea, agora equipada com a tecnologia revolucionária do radar ASV MK-3, transformou-se no elemento mais letal na caçada aos submarinos alemães. Aeronaves de patrulha de longo alcance, como os bombardeiros Consolidated B-24 Liberator da Força Aérea do Exército dos Ischua e da Real Força Aérea Britânica, juntamente com os hidroaviões Short Sunderland, passaram a varrer vastas extensões do Atlântico Norte. Estas aeronaves, com sua autonomia estendida, podiam cobrir a lacuna do Atlântico, uma área anteriormente desprotegida, onde os comboios ficavam vulneráveis por dias a fio. A esses recursos somaram-se os aviões embarcados em porta-aviões de escolta, como os Grumman Avenger e F-4F Wildcat, que, embora com menor autonomia, proporcionavam cobertura aérea mais próxima aos comboios e em áreas onde as bases terrestres não alcançavam. A coordenação entre essas forças aéreas e os grupos de escolta de superfície tornou-se uma tática integrada, com informações de radar e avistamentos sendo rapidamente transmitidas para direcionar os ataques. A operação da vigilância aérea era metódica e implacável. Os operadores de radar a bordo das aeronaves monitoravam constantemente seus mostradores, buscando o pequeno e distinto blip que indicaria a presença de um U-Boat na superfície. Graças à frequência centimétrica do ASV MK-3, este blip podia surgir no radar a dezenas de quilômetros de distância, muito antes que a aeronave pudesse ser avistada visualmente pelo submarino. Quando um contato era estabelecido, o piloto era alertado e a aeronave ajustava seu curso para interceptação. A superioridade de velocidade e altitude dos aviões significava que, uma vez detectado, o U-Boat tinha pouco tempo para reagir. A sequência de um ataque aéreo era rápida e brutal. No momento em que a tripulação do U-Boat avistava a aeronave, ou mais frequentemente, quando o som distante dos motores se tornava audível e rapidamente se intensificava, o pânico se instalava. As sirenes uivavam estridentemente por todo o casco pressurizado, um alarme ensurdecedor que significava perigo iminente e a necessidade de uma ação imediata.
Alarm Tauschen, mergulho de emergência, era o comando gritado e cada tripulante corria para sua posição designada. Os motores a diesel, que impulsionavam o submarino na superfície, eram desligados e os motores elétricos eram acionados para a manobra subaquática. Os tanques de lastro eram abertos, permitindo que a água do mar inundasse rapidamente os compartimentos, enquanto os hidroplanos eram ajustados para forçar o submarino para baixo. Os 45 segundos críticos começavam a contar. Era uma corrida desesperada contra o tempo. A tripulação, treinada exaustivamente para essa manobra, agia com a máxima urgência, mas a velocidade dos bombardeiros aliados era implacável. Em poucos segundos, a aeronave, muitas vezes um B-24 Liberator, já estava em sua corrida de ataque, mergulhando em direção ao U-Boat. As metralhadoras de calibre 50, montadas nas asas e na fuselagem, abriam fogo, buscando atingir a torre de comando ou a tripulação que ainda estivesse na ponte. O objetivo era causar danos superficiais e impedir ou atrasar o mergulho, tornando o submarino mais vulnerável às cargas de profundidade. Então vinha o impacto das bombas. As cargas de profundidade, projetadas para explodir a uma profundidade predeterminada, eram lançadas em padrões calculados para maximizar a chance de atingir o submarino ou causar danos por concussão. O som abafado das bombas rasgando o mar era seguido por explosões violentas que sacudiam o casco do U-Boat, mesmo que o submarino já estivesse submerso. O motor rugindo em desespero, os gritos de comando, o barulho da água entrando nos tanques de lastro. Tudo isso era sobreposto pelo estrondo ensurdecedor das explosões submarinas. Dentro do U-Boat, a experiência era aterrorizante. O casco rangia e gemia sob a pressão das explosões. Lâmpadas podiam estourar, sistemas elétricos falhar, e a água podia começar a vazar através de rebites e juntas enfraquecidas. A tripulação era jogada de um lado para o outro. Se o ataque fosse preciso, o U-Boat podia ser gravemente danificado, perdendo controle de profundidade, sofrendo inundações ou até mesmo implodindo sob a pressão. A visão da aeronave mergulhando, seguida pela queda das bombas, era a imagem final para muitos submarinistas, enquanto outros sentiam o impacto cego das cargas de profundidade, sem sequer terem visto seu agressor. A caçada aérea transformou o Atlântico em um cemitério para centenas de U-Boats, selando o destino de milhares de homens e marcando a virada decisiva na Batalha do Atlântico. A escalada da caçada aérea, intensificada pela tecnologia do radar ASV-MK, terceiros e pelas táticas aliadas coordenadas, resultou em perdas catastróficas e sem precedentes para a Kriegsmarine. Ao final da Segunda Guerra Mundial, um total impressionante de 783 submarinos alemães, os outrora temidos U-Boats, haviam sido afundados. Este número por si só é um testemunho da brutalidade e da escala da Batalha do Atlântico, mas a análise temporal dessas perdas revela a verdadeira dimensão da virada na guerra submarina. A vasta maioria desses afundamentos ocorreu após 1943, o ano que marcou o auge da batalha e o ponto de inflexão decisivo. Antes desse período, os U-Boats operavam com uma taxa de sucesso considerável, causando estragos nos comboios aliados e mantendo as perdas alemãs em um nível relativamente gerenciável. No entanto, a partir da primavera de 1943, a balança pendeu drasticamente. Somente em maio de 1943, conhecido como Maio Negro, a Alemanha perdeu 43 U-Boats, quase um terço de sua frota operacional, um número insustentável que forçou o almirante Karl Dönitz a retirar temporariamente seus submarinos do Atlântico Norte. Este mês, em particular, simbolizou a eficácia avassaladora da nova estratégia aliada, onde a vigilância aérea desempenhou um papel central.
A frota de U-Boats, que em seu auge contava com centenas de unidades operacionais, foi sistematicamente dizimada. Essa derrota não foi apenas material, foi também um golpe devastador para o moral e, crucialmente, para os recursos humanos da Alemanha. Dos aproximadamente 40 Z-0 submarinistas alemães que serviram na guerra, cerca de 30 ZIU perderam a vida, uma taxa de fatalidade de aproximadamente 75%. Esta estatística torna o serviço em U-Boats uma das mais perigosas e letais de todas as forças armadas alemãs, superando em muito as perdas em outros ramos de serviço. A cada U-Boat afundado, não apenas uma embarcação de alta tecnologia era perdida, mas também uma tripulação altamente treinada e insubstituível, cuja experiência era vital para a continuidade da guerra submarina. O custo material também foi imenso. A Alemanha investiu recursos significativos na construção de U-Boats, mas a capacidade de seus estaleiros, embora impressionante, não conseguia acompanhar a taxa de afundamentos. Modelos mais avançados, como os tipo 21, foram desenvolvidos, mas chegaram tarde demais para influenciar o curso da batalha. A cada perda, a Kriegsmarine não apenas perdia uma plataforma de combate, mas também a capacidade de projetar poder no Atlântico. A outrora temida matilha de lobos estava agora sob constante ameaça, e a supremacia naval alemã no Atlântico se desintegrava. Os números não mentiam. A guerra submarina alemã havia se tornado uma missão suicida, e a Kriegsmarine perdia a Batalha do Atlântico de forma irremediável. A inversão das taxas de sucesso e perda foi um indicador claro da mudança estratégica. Onde antes os U-Boats afundavam navios aliados a uma taxa alarmante, agora eles próprios eram caçados e destruídos com uma eficiência crescente. Essa drástica inversão no balanço de forças submarinas e antissubmarinas marcou o fim da era de domínio dos U-Boats, solidificando a vitória aliada no Atlântico e estabelecendo as bases para as fases subsequentes da guerra na Europa. A decisiva diminuição da ameaça dos U-Boats, consolidada pelas perdas catastróficas a partir de 1943, significou que a Marinha Alemã perdeu o controle dos mares de forma irremediável. A Batalha do Atlântico, a mais longa e estrategicamente vital campanha da Segunda Guerra Mundial, havia sido vencida pelos aliados. Esta vitória não foi meramente tática. Ela representou a premissa fundamental para qualquer operação ofensiva de grande escala na Europa Ocidental. Sem a garantia de rotas marítimas seguras, a acumulação de tropas, equipamentos, suprimentos e combustível necessários para uma invasão massiva do continente europeu teria sido impossível, ou, no mínimo, extremamente arriscada e custosa, com um potencial de fracasso logístico devastador. A capacidade aliada de transportar milhões de homens, milhares de veículos blindados, milhões de toneladas de munição e suprimentos através do Atlântico, desde os Estados Unidos e Canadá até a Grã-Bretanha, foi um feito logístico sem precedentes na história militar. Este fluxo ininterrupto de recursos transformou a Grã-Bretanha em uma vasta base aérea e naval, um trampolim essencial para a eventual libertação da Europa. A neutralização da ameaça submarina alemã permitiu que os comboios navegassem com uma segurança que seria impensável apenas um ano antes, liberando navios de escolta para outras tarefas e diminuindo drasticamente as perdas de embarcações e vidas. Essa supremacia naval e aérea estabelecida no Atlântico abriu caminho diretamente para o dia D, a Operação Overlord, a maior operação anfíbia da história. Com a ameaça dos U-Boats minimizada e a lacuna do Atlântico efetivamente fechada, os aliados puderam planejar e executar a invasão da Normandia em 6 de junho de 1944, com a confiança de que as linhas de suprimento através do Canal da Mancha poderiam ser mantidas e reforçadas.
A vitória na Batalha do Atlântico garantiu que as forças de invasão tivessem os recursos necessários para sustentar o assalto inicial e, posteriormente, a longa e árdua campanha terrestre na Europa. A ausência de uma ameaça submarina alemã significativa no Canal da Mancha e nas rotas de abastecimento pós-dia D foi um fator crítico para o sucesso contínuo da operação e para o avanço das tropas aliadas em direção ao coração da Alemanha. Do lado alemão, a perda do controle do Atlântico gerou profunda frustração e desespero nos altos escalões do Terceiro Reich. Adolf Hitler, que havia depositado grandes esperanças na capacidade dos U-Boats de estrangular a Grã-Bretanha e impedir uma invasão, viu sua arma mais potente ser neutralizada de forma decisiva. O almirante Karl Dönitz, comandante em chefe da Kriegsmarine e arquiteto da guerra submarina, foi confrontado com a dura realidade de que seus submarinos, outrora os predadores supremos e símbolo de poder naval, agora eram presas fáceis para a tecnologia e as táticas aliadas. A incapacidade de deter o fluxo inabalável de suprimentos e tropas para a Grã-Bretanha significava que a Alemanha não tinha como impedir a formação de uma gigantesca força de invasão. A derrota no Atlântico selou o destino da Alemanha nazista, tornando inevitável a invasão aliada e a eventual queda do Terceiro Reich. A Batalha do Atlântico, a mais longa e estrategicamente vital campanha da Segunda Guerra Mundial, chegou ao seu clímax em 1943, e o que se seguiu não foi apenas uma virada tática, mas uma redefinição fundamental do poder naval. Os críticos 45 segundos, o tempo limite para um U-Boat submergir sob a ameaça aérea, tornaram-se o símbolo mais pungente dessa transformação. Esse lapso de tempo não representava apenas a urgência de uma manobra de emergência, mas a fronteira entre o domínio e a ruína, entre a arrogância de uma frota submarina e a eficácia avassaladora da inovação aliada. Em 45 segundos, o poder aéreo e tecnológico dos aliados afundou a outrora inabalável confiança alemã sob as ondas, selando o destino de sua guerra submarina. O legado dessa batalha é multifacetado, demonstrando a importância crítica da inovação tecnológica e da capacidade de adaptação estratégica. A introdução e o aprimoramento de tecnologias como o radar ASV Mikada 13, operando em frequências centimétricas, foram decisivos. Este radar não apenas permitiu a detecção de submarinos na superfície a longas distâncias dia e noite e em quase todas as condições climáticas, mas também o fez sem que os U-Boats tivessem qualquer meio de detecção ou aviso. Essa invisibilidade tática concedeu aos bombardeiros aliados uma vantagem esmagadora, transformando o vasto Atlântico de um refúgio para os submarinos em um campo de caça implacável. Além do radar, a tecnologia de radiogoniometria de alta frequência, o HUF-DUF, permitiu a triangulação das transmissões de rádio dos U-Boats, revelando suas posições e permitindo que os comboios fossem desviados ou que grupos de caça submarinos fossem direcionados para interceptação. A melhoria contínua de cargas de profundidade e o desenvolvimento de armas como o morteiro Hedgehog aumentaram a letalidade dos ataques. A capacidade de adaptação dos aliados foi igualmente crucial. O sistema de comboios foi aprimorado, tornando-se maior e mais bem coordenado, com escoltas mais numerosas e bem equipadas. A introdução de pequenos porta-aviões de escolta que podiam operar diretamente com os comboios fechou a lacuna do Atlântico, a área central do oceano, que antes estava além do alcance da cobertura aérea baseada em terra. A coordenação aprimorada entre as forças aéreas e navais, a troca de inteligência em tempo real e a flexibilidade tática para formar grupos de caça submarinos dedicados que podiam perseguir um U-Boat por dias foram elementos fundamentais para a vitória.
A capacidade de decodificar as comunicações alemãs através do projeto Ultra também forneceu aos aliados uma vantagem de inteligência inestimável, permitindo-lhes antecipar movimentos dos U-Boats e direcionar suas defesas de forma mais eficaz. Essa vitória no Atlântico teve consequências estratégicas de longo alcance para o curso da Segunda Guerra Mundial. A neutralização da ameaça submarina alemã garantiu a segurança das linhas de suprimento vitais da América do Norte para a Grã-Bretanha. Milhões de toneladas de alimentos, combustível, matérias-primas e equipamentos militares, juntamente com milhões de soldados, puderam ser transportados através do oceano sem perdas significativas. Esta acumulação massiva de recursos na Grã-Bretanha foi a precondição absoluta para a realização da Operação Overlord, o dia D. Sem a certeza de que as rotas marítimas estariam seguras, a invasão da Normandia em 6 de junho de 1944 teria sido uma operação logisticamente impossível ou, no mínimo, insustentável. A vitória na Batalha do Atlântico, portanto, não apenas salvou a Grã-Bretanha do colapso, mas também abriu o caminho para a libertação da Europa Ocidental e, em última análise, para a derrota da Alemanha nazista. O preço dessa vitória foi imenso e é parte indelével do legado da Batalha do Atlântico. Dos aproximadamente 40 mil submarinistas alemães que serviram, cerca de 30 mil perderam a vida, resultando em uma taxa de fatalidade de aproximadamente 75%, uma das mais altas de qualquer ramo das Forças Armadas em qualquer guerra. Para os aliados, as perdas também foram significativas, com dezenas de milhares de marinheiros mercantes e militares perdendo suas vidas e milhares de navios afundados, especialmente nos primeiros anos da guerra. A engenhosidade humana foi demonstrada tanto na criação de armas de guerra devastadoras, quanto na busca incessante por contramedidas e defesas em um ciclo contínuo de inovação e adaptação. Hoje as águas do Atlântico Norte, outrora palco de uma guerra brutal e implacável, permanecem em sua vasta e aparente calma. No entanto, sob sua superfície e em suas profundezas, jazem os restos de centenas de submarinos e milhares de navios, testemunhos silenciosos de um conflito que redefiniu a guerra naval e moldou o curso da história. A Batalha do Atlântico e os 45 segundos que se tornaram seu símbolo servem como um lembrete permanente do custo da guerra e da capacidade humana de superar desafios tecnológicos e estratégicos, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras.